Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula do 8º ano. Eu sou o professor Daison Jardim, de Ciências, e vamos ver aí o assunto da nossa aula. Aula 9, objeto de conhecimento, clima. E no detalhamento, nós vamos ver mudanças climáticas influenciadas pelas queimadas e desmatamentos no Amazonas. Então, estão preparados aí com sua caneta e caderno e vamos para a nossa aula. É isso aí, olha, nós vimos aí, o nosso assunto é sobre clima e nós já temos aqui, ó, passando uma imagem, olha só essas várias imagens. O que faz lembrar vocês todos esses momentos aí que nós vivemos ao longo desse último ano, né? Essa realidade que a gente não conseguiu evitar, porque era uma realidade da natureza, um evento da natureza que ocorreu, influenciado aí por essas várias alterações climáticas, né? Então, nós tivemos rios que transbordaram, excessos de chuva, ou também na região de geleiras que podem estar derretendo aí, né? Aumentando esse nível dos mares, incêndios, né? Quantas regiões também, florestas, entraram em incêndios, nós estamos revendo aí, ó, desmatamento, esse solo aí que está sendo castigado pela natureza, pelo sol, esse excesso de névoa, né, de fumaça, que invadiu aí várias cidades na Amazônia, rios que secaram. Então, este daí vai ser o assunto que nós vamos tratar na nossa aula, sobre mudanças climáticas. Olha aí, vários barcos que ficaram, né, sem se locomover, sem se transportar, né, nesses nossos rios da Amazônia. Então, é um assunto que nós estamos vivenciando, é uma realidade que tem influência das alterações, né, climáticas que o planeta Terra vem sofrendo, né, essas alterações climáticas que nós estamos sentindo na pele. Então, vamos aí para ver os assuntos das nossas mudanças climáticas, né, que são alterações de longo prazo que afetam os padrões climáticos, né, na natureza. Então, essas alterações de longo prazo, eles são característicos de uma região ou até mesmo do planeta. E o que nós vamos conversar aqui é o quanto que essas alterações estão se intensificando ao longo do tempo. Então, vejam aí que a longo prazo, tá, essas alterações elas afetam os padrões climáticos, né, de uma região. Vamos para o nosso próximo assunto aí, ó. Alterações de longo prazo que afetam os padrões climáticos característicos de uma região ou até mesmo do planeta. E eles podem acentuar, por exemplo, a ocorrência de tempestades, de furacões, invernos mais intensos naquelas regiões do planeta que está no período de inverno, né? Ou também se for no verão, né? Se for uma região que está no verão, esse verão vai ficar mais intenso, entre outros eventos climáticos. Então, nós temos aí que essas mudanças climáticas, elas podem acontecer por inúmeros motivos, mas existem alguns motivos que são principais para que essas mudanças climáticas ocorram. Então, a primeira delas nós temos aí que são o aumento do desmatamento. Então, aí na sua região, será se você tem áreas que são desmatadas ao longo aí de onde você está vivendo, na sua região que você está vivendo, né? Será se nós estamos tendo realidades dessa natureza aqui, olha, que as áreas de floresta estão ficando com o solo completamente nu, sem nenhuma proteção? Outra, ó, queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles liberam para a atmosfera gases, que esses gases, eles são de efeito estufa, eles causam um efeito estufa, uma intensificação de efeito estufa, tá?
Então, nós estamos vendo aí como que vai ser, como que ocorre esse efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele vai causar aí, olha como nós temos, ele é um fenômeno natural e importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. E aí nós temos na imagem, na ilustração aí, o que seria antes do efeito estufa, o Sol emitindo essa radiação solar para a superfície da Terra, com gases de efeito estufa em quantidades normais, digamos assim, e do outro lado a intensificação do efeito estufa, em que esses gases eles foram emitidos, lançados para a atmosfera em grande quantidade. Nós temos ali ó, CO2, né, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O aí que vocês estão vendo, né? Isso daí é uma molécula do óxido nitroso. Todos eles, sendo lançados em grande quantidade para a atmosfera, eles vão intensificar esse efeito estufa, que aí é o que vai levar a um outro evento da natureza, que já é o aquecimento global. Então, o efeito estufa, ele é um processo natural que ocorre, mas a intensificação desse efeito estufa pela emissão de gases, né, para a atmosfera é que vai levar ao efeito do aquecimento global. Então, vejam aí que o aquecimento global, ele é a intensificação do chamado efeito estufa. Pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado a ação do ser humano que, ao longo dos anos, aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, tá? Como o gás carbônico. Então, nós temos aqui uma palavrinha importante, tá? Que é ação do ser humano. Olha só, então, o que o ser humano está fazendo para que esses gases sejam ali lançados para a atmosfera em grande quantidade, tá? Outra coisa é ao longo dos anos. Então, nós temos aqui um efeito tempo. Um efeito tempo. Esse efeito tempo, ele está sendo influenciado por essa ação do homem na emissão de gases para a atmosfera. Então, será que está aumentando o desmatamento? Vocês acham que está aumentando o desmatamento ao longo do tempo? Será que está aumentando a quantidade de carros, de uso de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel? Será se está ocorrendo um aumento pela quantidade de carros nas cidades? Será se ao longo do tempo, está havendo um aumento da emissão desses poluentes para a atmosfera? É o homem que está ali agindo e isso está tendo consequências. Então, vamos ver aí quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global. Quais são essas causas? Então, as mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas. Então, nós temos aí que se essas alterações que estão ocorrendo for naturalmente do planeta Terra, desses movimentos que estão acontecendo do planeta Terra, ok, são eventos naturais, mas aqui nós estamos principalmente falando daquelas daquelas consequências que são causadas pelas atividades humanas. Então, nós temos aí um grupo de pesquisadores que vem estudando quais são essas consequências, o que o homem tem feito, qual é a ação humana que ocorre para que o homem possa causar essas intensificações do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global na superfície do planeta Terra. Como é que tem acontecido isso? Vejam aí que nós temos o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele é chamado de IPCC,
Então, esse painel aí, esse grupo de estudos, né, de pessoas de vários países, né, eles é um órgão das Nações Unidas e é responsável por produzir informações científicas. Então, esse IPCC aí, ele afirma que há 90% de certeza de que essa temperatura que está aumentando, né, no planeta Terra, ela é causada pela ação do homem. Então, vejam vocês, pensem um pouco comigo aqui. Tudo o que o homem tem feito ao longo de vários anos, isso tem influenciado nessas alterações climáticas, nessas mudanças climáticas aí no nosso planeta Terra, nessa nossa atmosfera? Será se nós temos aumentado a quantidade de desmatamento, né, por atividades econômicas que não são sustentáveis? Por exemplo, se é retirada a superfície da floresta para vender madeira, por exemplo. Então, essas árvores vão crescer rápido assim para que aquela floresta cubra novamente, né? Seja reflorestada aquela região. As árvores não crescem tão rápido assim. E aí, o que acontece com essa atividade econômica da venda de madeira? Eles cada vez mais procuram novas áreas para que possa continuar mantendo, né, ali, ó, a atividade econômica daqueles patrões, naquela região, daquelas empresas madeireiras naquela região. Então, isso é insustentável quando essa atividade econômica degrada o meio ambiente, né? Ou quando polui os rios, por exemplo, que vai faltar alimentação, vai faltar o peixe, né, para que aquelas populações possam ter seu alimento, populações que vivem às margens dos rios possam ter seus alimentos. Então, são graves consequências dessa ação humana. E nós vamos ver agora aí algumas, como o desmatamento. Então, o desmatamento, ele é o processo de remoção de florestas e outros ecossistemas naturais, muitas vezes impulsionado por atividades humanas. Então, nós estamos vendo aí numa imagem uma área de floresta em que essas árvores aí, elas estão sendo cortadas, né, numa determinada área. Mas isso falando de áreas de florestas. Mas também nós temos desmatamento, que é o desflorestamento, a retirada da floresta. Esse é um termo para áreas florestais, mas também pode ocorrer em áreas de campo, áreas de arbusto. Esses arbustos também podem ser cortados para poder dar lugar a outras atividades econômicas, por exemplo. Então, essa prática aí do desmatamento, do desflorestamento, ela tem impactos significativos no meio ambiente. Na biodiversidade, que são todos os seres vivos que vivem naquele local, né? Sejam eles micro-organismos, plantas, animais, aves, por exemplo. Então, toda essa biodiversidade naquele local também é prejudicada. E também no clima global. Tenham certeza que tudo que ocorre em uma região, ele vai ter efeito em várias outras áreas do planeta, não somente naquela região em que nós vivemos. Então, nós temos aí várias causas desse desmatamento. Vejam, a agricultura e pecuária, então, isso pode levar a desmatar, uma motivação para desflorestar, para criar gado, por exemplo. A expansão urbana das cidades, sejam elas cidades localizadas nas sedes dos municípios, né, nas áreas dos municípios do interior dos vários estados no Brasil, né, ou mesmo das capitais. Então, a expansão, o crescimento dessa cidade pode levar
ao desmatamento, tá? Exploração madeireira, como comentei ainda há pouco com vocês, infraestrutura, necessidades de mineração, né, de produção de energia, todos esses podem influenciar aí, ser motivos para que uma região de floresta seja então derrubada, desmatada para dar lugar a essas atividades econômicas. Tem outros impactos. Esses impactos, eles estão relacionados aqui especificamente na Amazônia com a perda de biodiversidade, ou seja, todos esses seres vivos que às vezes nem foram descobertos ainda, ou que têm um uso muito importante por atividades do conhecimento tradicional dos moradores de uma região, ou para a manutenção da alimentação daqueles animais que vivem num determinado local. Então, a perda de biodiversidade é grave. Mudanças climáticas, como temos aqui comentado, e os impactos sociais, o quanto que isso influencia na vida das pessoas, né? O quanto que as pessoas, o homem, como ser humano que vive num determinado local, em uma determinada região, pode ser impactado. E no ciclo hidrológico, que são as atividades aí de presença ou ausência de chuva ao longo de um período do tempo, ao longo dos meses. Então, se nós temos um período do ano que chove muito e de repente ele não está chovendo a quantidade que era o normal, isso já pode significar uma alteração do ciclo hidrológico, né? Então, todos esses aspectos, eles têm aí impacto dessas alterações na superfície aí de florestas, no desmatamento, tá bom? Então, vamos ver agora queimadas, né? A relação de queimadas, que o avanço da fronteira agrícola e pecuária nessas áreas florestais configura-se como o principal motivo da realização dessas atividades aí. São atividades econômicas, sim, mas eles têm influência nesse ambiente que vivemos. Ocorre a extração vegetal, retirando-se a madeira que será utilizada, tá bom? Então, além dessa extração vegetal, nós temos aí a realização de queimadas. Vejam que em algumas regiões, ou seja, no interior das grandes cidades, nas áreas de roçado, enfim, eles primeiro queimam uma região para poder, assim, facilitar a limpeza da área. Então, é uma forma de eliminar, os arbustos e gramíneas que não servem para a agricultura e pecuária. Então, essa eliminação aí de gramíneas ou de arbustos, para poder limpar uma determinada área pelo uso da queimada, isso é grave. Por quê? Imaginem vocês, se já tiveram essa experiência de estar perto de uma região que está sendo queimada para a limpeza do roçado. Então, o fogo, se ele não for usado de forma controlada, esse fogo ele pode se perder o controle dele, pode bater um vento que leve essas chamas para uma região em que não seja possível controlar o fogo. E aí o que vai acontecer? Incêndios. O que antes era uma atividade que ali no roçado estava sendo utilizada para poder, digamos assim, facilitar o acesso à criação de gado, naquela área, começou a tornar ali um acidente, uma forma descontrolada desse fogo, e assim vai virar um caso grave numa região, Uma área vai ser queimada além da necessidade. E aí nós temos os incêndios florestais. Então, nos incêndios florestais, quem vocês aí já ouviu falar que na sua região teve um incêndio florestal? Ou será se você já sentiu de perto esse grave aí acidente, pelo não controle do fogo no roçado? Então, os incêndios florestais, eles podem ser iniciados de maneira
acidental. Então, perdeu-se o controle daquele fogo por um acaso com um vento que bateu ali, se ele estava numa direção a favor do vento, né? Então, eles podem afetar áreas gigantescas de coberturas vegetais. Podem ser considerados criminosos. Olha só, tem aí já um efeito de uma legislação ambiental para que a pessoa que causou esse incêndio florestal seja, então, digamos assim, culpada, né? Ela vai ser levada ali por uma multa de causar um incêndio florestal, por um evento criminoso, né? Então, são quando indivíduos realizam-nos de maneira indiscriminada. Então, isso nós já vimos tanto na nossa região amazônica, né? Quando fogos são ateados em áreas de roçado, e que aí pode ter o descontrole desse fogo e ter um incêndio florestal, uma queimada em uma área, além do que era a intenção de queimar. E nós já vimos também em outros países, né, que reservas florestais, áreas urbanas queimadas, né, por esses incêndios que iniciaram em área florestal e eles foram ali sendo levados, né, por esse vento, aumentaram a área de queimada e assim perdeu-se o controle e muitas pessoas foram prejudicadas e até perderam a vida com isso, né? Sem falar também os animais que vivem nessa região. Vamos ver aí sobre essas queimadas. São eventos em que o fogo é intencionalmente iniciado em áreas específicas, seja para fins agrícolas, gestão de terras ou outros propósitos, né? Ou outros motivos. Embora as queimadas sejam uma prática antiga e natural em alguns ecossistemas, as atividades humanas descontroladas têm levado a impactos negativos. Então, vejam aí que nas imagens nós podemos ver que são fogos que perderam o controle em regiões no estado do Amazonas, Careiro Castanhão, um município, né, do estado do Amazonas. E essas regiões de fogo, eles então podem ser muito prejudiciais, tanto para a biodiversidade quanto para as pessoas que vivem naquele local. Então, nós vamos ver aí como que esses sistemas de queimadas são detectadas por satélite. Vocês sabiam que existem satélites lá na atmosfera, muito longe, lá em cima, em que eles ficam fotografando a Terra e aí eles conseguem captar esse calor que está sendo emitido e esse calor, então, ele é captado por esse satélite, eles são, então, apresentados em sistemas. Vamos ver aí, olha só, nós temos aí o Brasil e essas regiões em vermelho, eles são locais onde estão sendo detectadas pelo satélite. E aí vamos dizer, nós estamos aqui, já está selecionado a Amazônia, está selecionado o item desmatamento, tá? E eles estão ali apresentados aí a região amazônica, como vocês estão vendo no círculo em laranja, né? A área territorial limitada. E aqui, né, na direita, nós temos aí uma gradação de cores, vários quadradinhos que tem os valores, né, o quanto que dessa área em quilômetros quadrados está sendo atingida por desmatamento, tá? Então, o que vocês estão vendo aí de cor? Nós temos aí tanto esse rosinha claro dentro dos quadrados, quanto nós temos quadrados com cor mais laranja ou vermelho, né? Você vai ter que associar essas cores ao que está escrito aqui, olha, na tabela. Então, a cor mais intensa que tem aí, esse vermelho, nós temos, olha só, né? Ele tem uma região de 5,5 até 6,5 quilômetros quadrados sendo desmatado. Então, eu peguei aí o maior.
Então, é uma forma de interpretar, quando você analisar, por um acaso, gráficos dessa natureza, em alguma avaliação, enfim, alguma página de internet de dados de desmatamento que você estiver analisando. Vamos ver aí sobre queimadas. Nós temos aí também outros aspectos sobre queimadas que já são aí por estado. Vejam aí, olha, nós temos aí, olha, queimada, já é um outro tópico que esse site permite, que é o Terra Brasilis, do INPE, né? Então, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é ele que tem todos esses satélites, a instituição no Brasil que tem todos esses satélites, que monitora a superfície da Terra. E agora eu já estou analisando queimadas por estado na Amazônia. Então, é a mesma coisa. Olha lá, Roraima, lá em cima, ó. Lá em cima, né, tá Roraima, tá mais vermelho, não tá? Então, nessa região aí, ó, tem 346 até 389 focos de queimadas na sua área territorial. Então, isso daí é o Terra Brasilis, que é uma plataforma que permite analisar a quantidade tanto de desmatamento quanto de queimadas e outros estudos em uma região ao longo do tempo, tá bom? Então, nós temos aí, olha, vejam, e essas queimadas todas se refletem nessas imagens que nós vamos ver agora. Olha só, erosão, empobrecimento do solo, né? Olha só, o rio secando a um nível que a gente nunca viu antes. Animais que não têm água para beber, não têm floresta para viver, perda de biodiversidade. Quantos botos morreram, né? Nós não vamos mostrar aqui imagens deles mortos, mas quantos botos morreram na região amazônica? Rios que perderam a quantidade de água. Muitos dos ribeirinhos vivenciaram essa realidade na Amazônia. Então, são alterações climáticas, tanto na temperatura quanto na umidade, que eles foram muito reais, fizeram parte da nossa vida aí ao longo do último ano, né, para que nós pudéssemos viver essa realidade. Do fogo, muitas das cidades tiveram essa fumaça e danos à saúde, com aumento de doenças respiratórias. Nós tivemos que usar protetores, né, do nariz, das narinas, máscaras, para que pudéssemos proteger, né, de doenças respiratórias. Imaginem em outras regiões em que os degelos desse gelo está sendo derretido e aumentando o nível dos rios também. Então, são imagens que trazem para a gente aí o quanto são as consequências dessas alterações climáticas, que tem muita influência da ação do homem, que ao longo do tempo, e que essas alterações vêm aí sendo sentidas por todos nós ao longo do ano, né? Ao longo desses vários anos aí de vida que nós temos, tá bom? Então, é importante agora nós vermos como atenuar as mudanças climáticas. Então, em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris. É um documento na qual os países reconheciam as mudanças climáticas como uma ameaça urgente e irreversível para todas as populações e que políticas para a redução de emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, né, o dióxido de carbono é um desses gases, deveriam ser implementadas, como por meio de investimentos em energia limpa. Então, várias regiões, vários países, eles se reúnem, fazem aquelas reuniões, né,
da cúpula climática, de todos aqueles representantes dos aspectos climáticos daqueles países, eles se reúnem para decidir regras para que imagens como essa de emissão de gases poluentes na atmosfera, que contribuem para o aquecimento global, contribuem para as doenças, esses gases sejam diminuídos, porque são gases que estão relacionados às atividades industriais também, por fábricas, por carros nas ruas, na emissão de uso desses gases por uso de combustíveis fósseis. Então, nós sempre temos que perceber o quanto essas alterações climáticas podem ser influenciadas por nossas ações, tá bom? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Até uma próxima.